Nessa entrevista especial de quinta-feira, porque sexta-feira é feriado no Brasil inteiro por conta da proclamação da República, então a gente puxou para quinta-feira a entrevista especial de sexta-feira e eu trago de volta um entrevistado recente, professor Ricardo Humberto Rocha. A gente falou sobre mesada, porque há 20 e tantos anos ele escreveu um livro esticando a mesada, falando sobre a relação do dinheiro e como passar essa relação de dinheiro para as crianças e adolescentes e filhos em geral. E eu trago agora o professor Ricardo para falar sobre a educação financeira para os adultos, porque a gente sofre muito no Brasil de uma falta de educação financeira por décadas. Então, assim, hoje a gente tem que ensinar as crianças, os adolescentes, os adultos e até as pessoas da melhor idade sobre dinheiro. E não tem momento melhor para falar sobre isso do que o momento de agora. Estamos em novembro, boa parte dos trabalhadores vai receber a primeira parcela do 13º, um dinheiro extra que muitas vezes não é muito bem aproveitado. Professor Ricardo, muito boa tarde, um prazer conversar com o senhor novamente. Estado aí, que é um estado muito bonito aí, um lugar muito bonito. E o tema é bem relevante mesmo, porque e o que é legal, que eu te dou os parabéns, em relação a outros veículos de comunicação, é falar antes, né? Porque não adianta falar na véspera, né? Então a gente às vezes de repente consegue sensibilizar aí milhares de pessoas, não para não gastar o dinheiro, mas para usá-lo da melhor maneira, né? Exatamente, a gente fala antes para dar tempo de a pessoa se preparar da melhor maneira possível, porque o primeiro ponto para que funcione bem esse uso do 13º salário é a preparação. E aí eu gostaria de começar por esse ponto. Quem está já contando os dias para receber a primeira parte Antes de a gente falar sobre isso, vamos explicar sobre como é que funciona o 13º salário, porque isso já causa muita confusão, né? A primeira parcela do 13º é metade do que seria o 13º e vem sem os descontos, né? Então a primeira parcela é maior que a segunda parcela, o que acaba dando um susto em muita gente no momento da segunda parcela, né? É mais ou menos como férias, né? Você, quando volta das férias, praticamente não tem muita coisa para receber, né? Então, o 13º é um benefício para o trabalhador que tem carteira assinada, né? Que acabou se estendendo, inclusive, para pessoas que são funcionários de pessoas físicas, né? Como colaboradores domésticos ou coisa assim, e que originalmente tinha como intenção ser aquele recurso para prover um final de ano, uma mesa de Natal, uma mesa de Réveillon, os presentes de Natal, promovendo ao trabalhador talvez um bem-estar ao final do ano. O que as pessoas precisam entender é que esse 13º faz parte do total anual que você recebe. Porque nós aqui no Brasil ainda temos uma dificuldade de enxergar o nosso salário anual. Então, nos Estados Unidos, quando alguém vai negociar uma colocação profissional em qualquer atividade, eles perguntam qual é o total cash anual. Então, o sujeito vai falar, seu total cash é $100 mil. E é isso. Tem algumas atividades, como a universidade lá, que como você tem férias de 3 meses, que você não recebe. Então, a universidade pergunta para o professor, você quer receber o total anual em 12 vezes ou em 9? E aí, claro, vai depender como cada um lida com a ausência de 3 meses de salário, né? Então, a primeira coisa é a gente entender isso já, então é um benefício, mas está dentro do quanto você ganha. Outra coisa importante é que muitas empresas antecipam 13º antes, e eu sempre digo para as pessoas evitarem, salvo elas tenham uma necessidade urgente de recursos por um problema muito sério, né? Principalmente questões relacionadas à saúde, né? E que, na verdade, a gente deveria tentar não ter um sonho de consumo de curto prazo para o 13º. Nós deveríamos olhar para aquele estoque de recurso como algo que lá na frente vai ser mais relevante do que hoje, né?
e ter a satisfação, a alegria de receber e guardar. E o que você lembrou é importante, entra uma parcela grande e a gente fica com a sensação que vai entrar outra parcela, e não vai. E, pelo contrário, quando no outro mês vem o imposto de renda do 13º e do salário, né? Então, é importante a programação. Se a gente lembrar que o fundo de garantia por tempo de serviço dá mais ou menos um salário por ano, que é os 8% que o empregador coloca, se eu pudesse fazer um esforço, para quem está me escutando aqui, principalmente o seu público mais jovem aí, está no início de carreira, não tem tanto comprometimento com o salário para pagar escola ou ajudar os pais, enfim, quem tem uma situação um pouquinho mais equilibrada, né? Lembrar que o fundo de garantia te dá um salário por ano, o 13º te dá 2. Se você poupar mais um, pegar quanto você ganha, dividir por 13, incluindo o 13º, e ter esse esforço de guardar, em 10 anos você tem, sem a correção, 30 salários. Se você considerar a correção, eu vou dar um chute aqui, chute porque a taxa de juros muda muito, né? Sim. Você vai chegar em 40 salários, quase 4 anos. Então, a cada 10 anos, você poupou 4 anos. O que significa que lá na frente você vai ter recurso para dar entrada numa casa e financiar menos, fazer aquela pós-graduação no exterior, sem ter que pedir bolsa e ficar pagando, ou até comprar imóveis para renda. Quer dizer, então, assim, olhar para o dinheiro como um estoque de capital e ter a felicidade, a alegria, o prazer de falar, não consumir. Mas não é porque eu não consumi porque eu sou contra o consumo. Não, absolutamente. Mas é porque eu acho que eu vou ter coisas legais para fazer. E atenção que tem Black Friday, então o cara já vai torrar tudo, né? Então, assim... E é engraçado porque aí você vai conversar com as pessoas que estão tentando pôr a sua vida financeira em ordem, e a gente sabe que quando o cara está desequilibrado, não profundamente, mas um pouco, ele leva uns 2 anos. Né? Porque ele vai ter que cortar, não tem jeito. E a gente tem uma dificuldade no Brasil que começa em casa e termina no governo. Falar em corte de gasto aqui no Brasil é uma coisa antipática, mas é a necessidade, né? Então, tomar cuidado, não comprometer agora com o Black Friday, não comprometer tudo com as férias de janeiro. Então, as férias, para quem tem filhos, as férias de verão deveriam ser programadas a partir do final das férias. Ou seja, chegou fevereiro, me programo um pouquinho todo mês. Né? Então, ter consciência que esse recurso é como alguém que é um povo nômade, por exemplo, que anda lá no deserto do Saara e encontrou um oásis. O 13º é um oásis. Tem que saber preservar. Você, com certeza, vai ter coisas melhores para fazer. Agora, são fases. Pode ser que você tenha uma fase da vida que você já comprou sua casa, você já está numa faixa salarial maior, você já poupa regularmente. Então, tudo bem. Você pode direcionar o 13º para presentear seus filhos, netos, enfim. Mas tem que ter uma coisa que chama planejamento estratégico pessoal. Exato. No limite, o que eu devo fazer é parecido com o que a empresa faz. Então, é muito engraçado que, inclusive, tenho conhecidos gerentes financeiros de empresas, supervisores financeiros, fazem direitinho quando estão na PJ e fazem tudo errado na pessoa física. Né? Então, é só seguir a receita. Funciona. Exato. É aquela história do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Exatamente. Mas dentro dessa linha de raciocínio, e é interessante porque isso funciona para 13º, isso funciona até para rescisão, né? A pessoa foi demitida e aí tem a multa. Não são poucos os casos que a gente vê de a pessoa receber como se fosse uma mega-sena, um dinheiro que vem do nada, né? Então a pessoa vai lá e torra, não tem nenhum pudor de torrar, e faz churrasco para a galera, e troca de carro. E a única vez que eu fui demitido na vida que eu recebi uma multa, eu comprei a minha aliança. Então acho que foi um bom investimento.
Pelo menos a sua esposa deve achar. Ela acha. Às vezes ela não acha, às vezes dá umas rusgas, mas normalmente ela acha. E o 13º é muito isso também, né? Tem muito na cabeça do brasileiro que aquele dinheiro é um presente que é para ele gastar como ele quiser, é um respiro, mas não um respiro para se aliviar e para melhorar o futuro. É um respiro para extravasar, é o dinheiro do hedonismo, é o dinheiro da viagem, do churrasco, da bebedeira, do carnaval. E tendo isso em mente, eu gostaria de perguntar para o senhor o que você acha do 13º em si. É necessário, é saudável para o brasileiro que exista o 13º e esse dinheiro não seja distribuído nos 12 meses? Veja, é interessante essa sua pergunta, porque provavelmente no mesmo núcleo familiar ou de amizade, na mesma faixa etária, você vai ter pessoas que trabalham como colaboradores, seletistas, e aí você vai ter um amigo seu que é empreendedor. E se ele for dono, por exemplo, de um escritório de comunicação, vou pegar o seu setor, né, trabalhar marketing digital, comunicação, sim, ele não só não recebe 13º, como paga para aquelas pessoas que ele contratou como seletista. Então, assim, o 13º ele já incorporou na cultura, vamos dizer assim, trabalhista brasileira, para quem é seletista. Óbvio que todos os paradigmas um dia vão cair, mas está muito longe o dia que vai cair. E a gente também não pode esquecer que um empresário que faz um esforço danado para pagar 13 salários, volto para o começo da minha fala. Isso está incluso na remuneração anual. Sim. Então, eu, como trabalhador, não posso achar aquilo foi um presente. Não, não foi presente nenhum. Eu trabalhei e alguém pagou. Sim. Foi uma troca. Alguém me remunerou pelo meu trabalho. Então, se eu saio gastando o dinheiro do meu trabalho, torrando, como você usou bem a expressão, sem consciência, eu simplesmente estou dizendo que todo aquele esforço que eu fiz de várias horas de trabalho, eu estou jogando pela lata do lixo, né? Então, é importante. E aí você vai olhando, né? Começou a jornada profissional, é o 13º, é o FGTS, a participação em lucro e resultado. Então, eu costumo sempre dizer para as pessoas, imagine se um nômade no Saara, naquelas dunas enormes, que você morre de calor durante o dia e morre de frio durante a noite, né? Como é que aqueles povos do deserto, mas tem também na Mongólia, tem no Círculo Ártico, são nômades, né? Como é que eles sobrevivem em condições extremas? Porque eles têm o hábito de guardar aquilo que é importante. Para nós, que não vivemos em condições tão extremas, pelo menos ainda, qual é a nossa função? Não é fugir do escorpião, da cobra, do leão, é simplesmente acumular o capital. É dar um legado para nós mesmos, para que, na medida que a gente vai ficando mais experiente, a gente se sinta seguro. Quem olha no seu extrato de investimentos, e aí podemos até discutir numa outra ocasião o que é melhor, mas isso pouco importa. Sim. O hábito de guardar é mais importante do que tipo de investimento. E olha que tem lá 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Depende do esforço que cada um fez. Estudar para o indivíduo uma tranquilidade. Isso eu não tenho dúvida. Ele engole menos sapo, ele trabalha melhor, ele tem filhos pequenos, ele sabe que além do seguro de vida que ele fez, tem um recurso que se ele vier a faltar, né, tanto o pai como a mãe, o cônjuge sobrevivente vai conseguir, nunca vai repor a ausência, mas se não tivesse o recurso seria pior, né? Seria então, um sofrimento a mais, né? O brasileiro precisa começar a apostar no futuro. O brasileiro precisa começar a guardar dinheiro. E toda vez que eu recebo um dinheiro que não era esperado... Agora, se eu alimento o ano inteiro, a minha expectativa de desejos, tem um diabinho aqui na minha orelha, desejo, 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 para gastar com coisas que não são primordiais, aí eu não valorizo o 13º. Agora, ele é muito importante, né? Mas, infelizmente, a gente vê que muitas pessoas não têm essa cultura financeira, essa educação,
E o 13º, praticamente, quando entra, já está comprometido, né? Sim. Então, eu sempre falo, tente mudar, tente virar a chave. Se você esse ano ainda está com ele comprometido, prometa para você mesmo, quando você vai pular suas 7 ondinhas lá, pode pular, não tem problema, mas prometa que você vai mudar de hábito. As pessoas precisam ter desejos na virada do ano mais plausíveis. Obviamente que a gente deseja saúde, amor, amizade, prosperidade, óbvio, para nós e para as pessoas que nós amamos, mas em vez de ficar pensando, vou comprar um carro importado, vou comprar uma lancha, vou comprar um jet ski, não, eu vou dizer, eu vou aprender a guardar dinheiro, porque tendo dinheiro guardado, eu poderei consumir coisas que eu achar importantes. Então, e joga a pressão do consumo para guardar dinheiro. É como se você tivesse comprado alguma coisa que te deu prazer. Em vez de você ir no shopping detonar o cartão e quando o 13º entra, praticamente foi todo, você joga essa pressão de consumo em guardar o dinheiro. Nossa, eu preciso guardar. Se pressione para guardar. É só trocar. Né? Eu brinco muito. Tem gente que você precisa fazer uns boletos falsos, viu, Arthur? Faz um boleto falso que é como se ele tivesse um pagamento e a conta de investimento dele. Entendeu? São atalhos mentais, né? Mas a gente precisa fazer isso. Ontem eu dei uma aula magna para uns executivos de um sistema de cooperativa, de bancos de cooperativa, bem bacana, e falei sobre tendências no mercado financeiro, e eu dei um exemplo. E aí a gente entrou nessa discussão da literatura financeira, da educação financeira, e eu tenho um exemplo que eu gosto sempre que eu tenho oportunidade em rede nacional, num programa que muita audiência como você, de dizer o seguinte: quando eu entrei para trabalhar com 22 anos, eu conheci um sujeito chamado Ernesto. Muito bem. Ele era gerente de investment banking, de banco de investimento. O cara, eu tinha 22 anos, ele já devia ter 40, um cara, todo o mercado, todo mundo que era jovem como eu falava, quero ser um dia como Ernesto. Muito bem. 20 anos depois, eu tive que demiti-lo, a pedido dele. O acordo. De caixa. E eu fiz com muita dor no coração e disse para ele que ele não precisava me dizer para que ele precisava do dinheiro, mas que eu admirava muito, não era de hoje, era lá de trás. E que eu fiz uma conta por alto, de tudo que ele ganhou, e me incomodava o fato que ele morava na mesma casa, era boa, mas era muito tímido, ele não evoluiu na moradia, sempre ruins, não viajou ao exterior, portanto, ele tinha que se perguntar. E como ele, existem vários exemplos. Você tem tanto o exemplo do sujeito que já nasce no trabalho endividado, que é o entusiasmo, o sujeito entra ganhando 3 mil reais, o banco dá 3 mil de limite de cheque, o cartão dá 5 mil, ele ganha 3 que não é 3, que ele ganha 2.600, mas ele gastou 8, e aí ele já fica negativado. Ele começa a jornada financeira negativada. Como você tem também pessoas que têm carreiras mais robustas, com salários muito bons, e também não conseguem valorizar seu esforço, nem o 13º. Porque, vamos dizer, você trabalha 12 meses para ganhar um adicional. Tudo bem que está no seu total cash, mas olha, o esforço de 12 meses, porque se você não completar os 12, você recebe proporcional. Sim. Então, a última coisa que você deveria destinar ao 13º, se você se organiza financeiramente, é consumo. Vamos pegar um casal. Aquela mesma conta que eu fiz, né, que tem os salários equivalentes. Se eles fizerem esse esforço do 13º, mais o FGTS, mais um salário por ano, em 4 anos, eles têm quase 10 anos de salário. É muita coisa. Ou seja, é aquele colchão que eu preciso para dormir tranquilo a minha vida inteira. E a gente sabe que todos nós enfrentamos o inesperado, né? Sim. Ninguém sabe por aí. Mas eu acho que se eu pudesse desejar alguma coisa
para o público é, olha, em vez de você tirar a pressão que você tem, e a gente tem muita pressão e a gente vai no consumo, pega isso e vai no investimento. E fala, não, Exatamente. eu tirei a minha pressão. Né? Não, o que você comprou? Nada, eu guardei meu dinheiro. Então, acho que isso é bastante relevante, entendeu? E tem uma questão que é muito interessante, que as pessoas não têm noção do quanto é agradável, do quanto libera de serotonina e depois de dopamina, né? Porque a dopamina, eu sou aficionado por estudar esse tipo de coisa, a dopamina é o hormônio que te leva a fazer as coisas, é o hormônio da motivação, e a serotonina é o hormônio da recompensa, né? Da alegria de ter feito. E é muito parecido à questão do exercício físico e do investir. No começo é só sofrimento. Depois começa a gerar dopamina. Depois começa a gerar serotonina. E aí a dopamina vai... há um cuidado, inclusive, de não virar um muquirana, né? Quando começa a investir. Não precisa virar tão sovina assim, mas teu exemplo é bom. E aí a gente pode trazer para a realidade das pessoas, que a tua audiência é enorme, e o Estado aí ele é bem diversificado na economia, então tem gente na indústria, gente nos serviços, tem empreendedores, o que é legal, porque você tem todo tipo de atividade, né? É assim, todos nós conhecemos alguém, às vezes mais velho, que às vezes quando a gente conheceu, quem conhecia eram nossos pais ou nossos avós, e às vezes vem um comentário assim no seu condomínio, sabe aquela senhorinha? Aquela senhorinha lá, muito pontura, ela é dona de um bairro aí, ela tem 30 imóveis de aluguel. Aquela senhorinha tem 90 anos e ela vive bem com os recursos que ela recebe pelo esforço que ela fez, e aí ela educou os filhos, está ajudando os netos, então ela está deixando um legado de exemplo e financeiro. E para ela produziu os hormônios. Não necessariamente eu tenho que sair gastando ou viajando. Claro que muita gente que veio da Europa para cá, italianos, espanhóis, portugueses, tinham essa preocupação de gerar uma renda. E olha que engraçado, os imóveis eram mais baratos. E o brasileiro preferia morar de aluguel. E os estrangeiros que vieram também sem estudo, não é que os caras vieram para cá, PhDs, pós-graduados, nada, pessoas simples. Quando muito um ensino de segundo grau, quando muito. A maioria com o que seria equivalente aí ao 9º ano, ensino básico. Mas com a sensibilidade, se está barato, eu vou comprar uns terreninhos, eu vou construindo, E é engraçado, porque os hormônios eram produzidos para dar satisfação a partir das decisões de investimento que daqui a algum tempo vão gerar caixa. Né? Óbvio que tem uma preocupação, e você tem razão, da pessoa não virar um sovina. Eu brinco muito, falo que do coração ao bolso a distância é curta. Então tem que ter nobreza, nem de um lado nem do outro. Vamos tirar as caudas longas, nem sovina nem perdulário, né? Mas no limite é melhor uma pessoa pão dura para você estimular a gastar do que uma pessoa endividada, porque às vezes a pessoa endividada a gente não tem nem como ajudá-la, né? Porque o banco não quer ajudar porque ela está negativada. E você, como colega ou parente, se você for ajudar, ou você perde a amizade, ou você toma um abraço de afogado. Você vai se afogar junto, né? E eu tenho um amigo que diz que que ele faz para não emprestar dinheiro para os amigos. Ele dá uma oportunidade, ele bota um limite e fala, então, me convida para um café na sua casa. Aí ele vai e fala, bom, você quer os 10 mil reais? Tudo bem, vou levar esse quadro, vou levar esse tapete, vou levar. Ele falou, você tem que gerar uma necessidade do cara te pagar. Faz o que o sistema faz, pede uma garantia, né? Mas o interessante é isso. Tanto você tem exemplos trágicos, pessoas que nasceram muito pobres e não conseguiram ter nenhuma ascensão social. Para isso existem programas governamentais para ajudar essa população. Né? Como teve gente que saiu da pobreza também e ascendeu, como teve gente que nasceu na classe média alta, que os pais tinham casa própria e o cara não conseguiu comprar. Por quê? Porque ele não consegue dar importância ao dinheiro. Né?
E o que ele fez com o 13º? Provavelmente, quando era solteiro, eu vou fazer uma viagem, eu vou... Nem um automóvel ele comprou, porque senão ele teria aí um automóvel para vender e fazer um pouco de liquidez, né? Então, é uma questão importante de você conduzir a educação do país de forma geral a guardar dinheiro, independente da idade, porque mesmo as pessoas que poupam, que são educadas, mas e têm alguma reserva, sabem lidar com orçamento, mas não ficaram ricas, que ficar rica é uma outra coisa, né? Sim. Uma outra discussão. É coisa para quem tem 100 milhões de reais, é outro negócio. Não é ter 1 milhão de reais e achar que o cara é rico, vou tributar ele. Não, mas não. Como essas pessoas vão viver muito, elas têm que esticar a corda de gerar renda. Eu falo que todo o dinheiro que um bom exemplo é os Estados Unidos com o petróleo. Você vai gostar desse exemplo. Sim. Os Estados Unidos têm grandes reservas petrolíferas. Ele usa? Não. Ele compra dos outros. Então eu juntei meu dinheiro, eu uso? Não, continuo trabalhando. O verbo trabalhar faz bem, produz os hormônios. Exato. Não necessariamente vou ser seletista, mas eu posso prestar serviço, montar uma agência de comunicação, enfim. Eu continuo gerando renda sem usar o meu estoque. Um dia, talvez eu não vá ter essa capacidade de gerar renda, eu vou usar o meu estoque. Exatamente. Até porque, adequado, né? Assim como o petróleo, o dinheiro não estraga, né? Não é como se tu estivesse acumulando silos de arroz ou de milho. Ele perde valor com a inflação, mas aí se você investe ele... Exato. Aí você aumenta a vida dele. Você consegue se proteger desse custo de oportunidade, né? Que ninguém vai botar o dinheiro dentro do armário. Então, você tem bastante produtos de investimento aí. Mas é fundamental a gente fazer esse planejamento estratégico pessoal, né? E um dos passos é começar a valorizar todos os recursos que não aparecem toda hora. É aquele oásis que aparece no deserto. Você não vai beber toda a água lá, você não vai secar o oásis. Porque você sabe que você vai voltar lá depois, né? Tem um exemplo. É uma mudança cultural, né? É uma mudança de postura. E que vale muito a pena. Você vê que as pessoas se encontram, você faz essa... Eu faço, às vezes, esse trabalho de apoio para a mudança de padrão comportamental e encontro as pessoas depois de um tempo, elas conseguem guardar dinheiro, trocar seu carro, viajar, manter seu capital guardado, elas são mais felizes. Elas enfrentam melhor os desafios que todo mundo tem, né? Tanto os familiares como os profissionais. Exatamente. E tem alguns exemplos muito legais. Tem, por exemplo, a galinha dos ovos de ouro, que é uma história, eu não lembro em detalhes, mas a mensagem é a seguinte: o cidadão tinha uma galinha que dava ovos de ouro. E ele começou a viver bem, porque ele recebia ovos de ouro, ia lá, vendia os ovos de ouro e conseguia fazer uma renda e tal. Só que era um ovo por semana, sei lá, era um ovo por vez. E aí ele queria mais, ele não conseguiu se controlar apenas com aquilo. Aí um dia ele foi ver de onde é que vinham os ovos de ouro, foi lá e matou a galinha para ver como é que era por dentro, e por dentro ela era uma galinha. E a partir daquele dia ele não teve mais os ovos de ouro. Então tem uma expressão que eu acho muito boa, que é: não mate a sua galinha dos ovos de ouro. Eu tenho uma história aqui que é real. Eu conheci uma pessoa já falecida, uma professora, e ela me contou uma história na época que eu estava fazendo um trabalho para a antiga Bovespa. A gente tinha lá um canal chamado TV Educação Financeira, né? E a gente fez um especial sobre 13º. Aí entrevistamos essa pessoa. É muito engraçado escutar. Ela foi trabalhar como professora primária, e era comum, no início dos anos 60, assim, o mundo era mais machista, né? As próprias famílias. Então, a mulher que fosse trabalhar, às vezes tinha que entregar o salário para a mãe. Você vê como melhoramos, né? Graças a Deus. E ela contando que todo mês ela tirava um pouquinho e dava para a mãe. É a mãe que investia o dinheiro dela.
Aí chegou no ano, ela deu 2 salários. O do mês e o 13º. Uhum. E ela, mesmo adulta, 21, 22 anos, a mãe queria dar uma surra nela, porque da onde veio aquele dinheiro? Quem que deu aquele dinheiro para ela? Onde é que ela arrumou aquele dinheiro? E no final a mãe disse para ela, olha, esse dinheiro aí, ela era professora municipal. Tá. Esse prefeito aí é maluco, viu, cara? Porque nunca vi dar 2 salários. Então é bom você guardar. E aí depois ela dá o depoimento que ela foi impactada por essa mensagem da mãe e durante 40 ou 50 anos ela guardou todos os 13º. Chegou lá nos 70 e poucos anos, ela falou, agora não preciso comprar casa, já comprei. Ela optou em não casar, então não tinha filhos. Eu vou me dar o luxo de gastar esse 13º e vou conhecer o mundo. E ela conheceu o mundo antes de morrer, usando o dinheiro do 13º. Então, assim, tenha sonhos maiores, né? Eu falo para as pessoas, sonhe coisas mais relevantes para a sua vida e que são possíveis, porque a hora que você pega os valores e projeta, e quando eu falo, um casal em 4 anos dá para guardar 40 salários, cara, é muito dinheiro. Às vezes dá um imóvel à vista, ou pelo menos metade, aí financia metade, paga menos juros, né? O planejamento faz a diferença. A pressão pelo desejo estraga, não combina, né? Porque é como se fosse uma empresa que quer fazer investimento, quer sei lá, a Gerdau, amanhã a Gerdau quer construir 5 fóruns siderúrgicos fora do planejamento dela. Não vai dar certo. Ou ela vai se endividar além do que deveria, né? Todos nós temos nossos limites, então a gente tem que se planejar. O planejamento nos conduz ao sucesso. Isso eu posso afirmar. Deixa eu ilustrar um pouco aqui, enquanto o senhor estava falando, eu fiz umas contas rápidas aqui. Para apresentar em números, para quem está nos acompanhando em vídeo e quem está nos acompanhando em áudio pela rádio também, eu vou falar devagar para poder fazer o cálculo de cabeça, mas eu pensei num salário aqui, um salário médio, 3 salários mínimos. Eu acho que uma remuneração média de brasileiro em Criciúma, uma cidade interior de Santa Catarina, dá para viver com certo conforto com um salário desse. Então, 3 salários mínimos são R$ 4.260 por mês, porque o salário mínimo está em 1.420. Se você somar isso no ano, não vai ser 12 vezes, vão ser 13,33333, a dízima periódica que a gente aprende na escola, daria por ano R$ 56.800 por ano, contando os 12 meses, mais o 13º, mais o terço de férias, certo? Se eu transformar isso nos 12 meses de novo, dá R$ 4.733,33 por mês. Quase R$ 5.000. Quase R$ 5.000. E vai de 4.260 para 4.733. Então, a gente está falando de quase R$ 500 a mais de salário se anualizasse. Se eliminasse o adicional de férias, eliminasse o 13º e pagasse tudo em 12 meses. Então, já é o primeiro ponto. Uma pessoa que tem um salário de 4.260 por mês, quando vê o valor anual de quase R$ 60.000 por ano, muitas vezes não acredita. Se não botar na ponta do lápis, ela não vai acreditar. Aí a única coisa que você tem que considerar que tem o desconto do INSS e do imposto de renda, mas mesmo assim, como a gente não negocia salário líquido, a gente negocia salário bruto, esse número é relevante. Quando você fala, olha, quase 60 mil. Então, se o sujeito pensar em 10 anos, são quase 600 mil a valores de hoje, né? Isso. A valores de hoje. Então, você começa a falar 20 anos, 1.200.000 a valores de hoje. Ou se você quer comprar um imóvel de 400 mil, você vai conseguir, porque em 20 anos você vai ter ganho 1.200.000, você guarda um terço do que você ganhou, que não é tão relevante assim, e vai comprar à vista. Né? Então, sempre que a gente conseguir pensar anual, a gente pensa com maior grandeza. E isso nos ajuda a valorizar o esforço. Né? E lembrando que um ano é muito rápido, viu? Na média, são 54 semanas. Eu brinco que são 54 domingos do futebol, que ou você vibra ou você sofre com o seu time. Mas é muito rápido. Né? Então, esse planejamento é fundamental.
E com isso, se você pensar, inclusive, num casal com renda semelhante, ou a mulher ganha mais, ou o marido, pouco importa, eles deveriam fazer essa conta que você fez, somar e falar, bom, para 2025, hoje, já vamos tentar guardar uma parte do 13º. Para 2025, quanto iremos guardar? Fora que muita gente recebe a participação em lucro e resultado, que às vezes dá um 14º. Esse, então, o cara devia... Não existe. Exato. Exatamente. Inclusive, esse não existe é para todo mundo. Sabe? Familiares. Você vai receber PLR? Não, a empresa não vai pagar esse ano. Puxa, estou chateado. Não estou dizendo que as pessoas não têm que ser solidárias a pais, irmãos, não é isso. Mas, geralmente, na maioria das vezes que alguém vem te pedir dinheiro, quando você vai olhar o total cash dessas pessoas, ou é equivalente ao seu e algumas vezes é superior. Aí você fala, pô, mas se eu estou aqui fazendo um esforço danado, né? O que está acontecendo com essa pessoa? Então, de repente, a melhor ajuda, eu brinco muito, né? Que parente você não empresta, você doa. Você fala, não, claro. Pediu 5 mil, eu vou te dar 2 mil. Quando eu pago, o dia que você quiser. O dia que você quiser. Agora, posso te ajudar aí no seu orçamento? Sim. Posso fazer com você um planejamento? Se a pessoa topar, talvez você faça mais bem para ela, e mesmo que ela não te devolva os 2 mil, você vai ficar feliz, porque nunca mais ela vai pedir, ou ela passa até a ajudar outras pessoas. Mas essa mudança de hábito, você pega pessoas que vieram, imigrantes, né? Alguns imigrantes que vêm do Oriente Médio, libaneses chegam no Brasil desde a época do Império Turco-Otomano, judeus, armênios, todos, muitos deles empreendedores. E aí fala assim, aquele cara é pão duro. Não, o cara não é pão duro, não. O cara teve restrição lá no país onde ele morava. Sim. Faltava salário, faltava comida, ele teve que aprender a otimizar. Quando ele vem para um país que dá as oportunidades, ele fala, eu vou estocar capital. Então exatamente. Tem que mudar a cabeça. Eu não quero comprar nada, eu quero comprar investimento. Vamos dizer assim, vai. Eu vou ficar feliz que eu comprei fundo, que eu comprei tesouro direto, que eu comprei um CDB. E esses investimentos comprariam tudo que eu quero, com a diferença que esses investimentos, ao longo do tempo, eu consigo protegê-los da inflação e o bem que eu comprei só vai depreciar. Exatamente. E, às vezes, nem lembro o que eu comprei, né? É muito comum, hein? E às vezes não é nem compra, às vezes eu gosto muito de gasto com experiência, então assim, os grandes gastos que eu faço é em viagens, assim, então às vezes a pessoa acha que eu tenho uma vida financeira muito mais confortável do que eu tenho, porque a minha filha, ela é uma criança de 10 anos, então ela adora dizer que ela adora a Europa, porque ela já conheceu Paris, ela já conheceu Londres, mas assim... Mas você se planejou. E ela não tem muitos presentes e muitas coisas que as amigas têm, e às vezes isso dá uma briga em casa, mas eu falo, tá, mas tu gostou de ir no parque do Harry Potter? Ai, adorei, pai. Então tá, então tu trocaria esse presente que tu não tem pelo parque do Harry Potter? Sim. Então tá, filha, tu já trocou. Então essa é uma conversa que a gente tem. Mas para fechar, porque nosso tempo já tá estourando aqui, eu gostaria de ouvir de ti, como é que tu acha que deve ser o impacto da possível redução de jornada na vida das pessoas, que é um projeto que tá vindo, e assim, eu sei que quem veio com a ideia gostaria que fosse uma redução de jornada com manutenção dos salários, mas matematicamente não seria possível, né? Não, porque vamos pensar o seguinte, a conta vale para uma pequena empresa ou para uma multinacional ou para uma grande companhia brasileira. Tanto faz. Essas empresas, elas contratam pessoas, seguem rigorosamente, a grande maioria, né? Sempre tem um ou outro caso negativo, mas a gente não deve se pegar por eles, deve se pegar pela maioria. Elas têm muitas despesas e oferecem, além de salário, pacote de benefício. Às vezes uma previdência complementar, um bom plano de saúde, o vale alimentação, que também deveria entrar nessa conta aí, que a gente não põe nada, né? A gente não põe nada nessa conta aí. Então, da onde ela vem? Como é que ela faz para pagar todo mundo? Ela tem que vender o seu produto ou serviço. Então, a gente está considerando que você vai
ficar menos horas trabalhando para o seu empregador, ou seja, você está lá produzindo menos e ele tem que manter a produção. Ora, tem duas coisas. Se ele contratar mais pessoas para suprir o fato que você vai ter mais folga, para ele não refrescou nada. Né? Exato. E, portanto, ele vai pagar menos, porque ele vai ter que contratar outro. Ele não vai conseguir contratar outro e conseguir manter seu salário. Então, essa é uma decisão muito particular entre o empregador e o empregado. Assim como existe, por exemplo, tem empresas que depois que aprenderam a trabalhar no home office, tem várias ferramentas, nós mesmos, eu estou em São Paulo, você está em Santa Catarina, está em Criciúma, a gente está conversando aqui usando uma ferramenta, o que é fantástico, né? Você vê que a mídia evoluiu tanto que o rádio e a TV estão tudo junto, né? Uma coisa... E no mundo inteiro, você pode ter gente assistindo, e acredito que sim, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar, que estou falando para brasileiros do mundo inteiro, né? O impacto que a gente causa e pode ajudar as pessoas. Então, assim, não vai fechar essa conta. A pergunta é, alguém quer ficar em casa e ganhar menos? Se coloca no lugar do empregador. Agora vamos lá, vamos supor que isso pegue, inclusive no trabalho dos colaboradores domésticos, né? Jardineiro, a colaboradora que a gente tem em casa, todos registrados CLT, que eu pago um salário mínimo, eu sou uma pessoa física, não tenho benefício fiscal no imposto de renda, tem que pagar tudo direitinho, que o certo é certo. Quando aconteceu isso, lá no governo Dilma, de trazer a obrigatoriedade do registro, recolhimento de fundo de garantia, que até hoje ninguém sabe o que faz com a multa quando é um empregado que pede demissão, está lá um dinheiro que você não sabe o que vai fazer. As pessoas fizeram, mas qual foi a reação do mercado? Desemprego. As famílias passaram a adotar a faxineira. Obviamente que a faxineira subiu o preço. Te pergunto, uma faxineira que ganha, aqui em São Paulo, é entre 200 e 300 reais, depende do tamanho da casa. Elas, graças a Deus, têm trabalho 5 dias na semana, então vamos dizer assim, 250 na média, vai dar R$ 1.250, vai dar R$ 5.000 por mês. Você acha que se ela quer voltar a trabalhar de colaboradora seletista, e aí dizer que ela vai trabalhar 36 horas, aí a dona da casa ou o dono da casa vão ter que chamar uma faxineira, além da moça que está aqui? Não fecha a conta. Essa conta não fecha. Né? O que eu acho que a gente tem que ter é o que o Ministério do Trabalho sempre faz, fiscaliza se está tudo sendo pago direitinho, prende quem tem trabalho, quem provoca trabalho escravo, trabalho infantil, isso aí tudo bem. Né? E mesmo o trabalho infantil tinha que ser discutido, porque quando ele é supervisionado como um trabalho de férias, na Holanda todo mundo trabalha nas férias, os adolescentes. Ninguém fica 90 dias em casa. Os pais não vão dar mesada de 90 dias. Mas, assim, a gente precisa criar uma cultura da produtividade do trabalho. Se nós fôssemos um país onde a nossa pirâmide educacional mostrasse que mesmo o nosso operário tinha um ensino universitário, mesmo que fosse um tecnólogo de 2 anos, como é na Alemanha. Mas a gente não avançou na educação, a gente avançou no número de crianças na escola, mas não avançou na qualidade do ensino. A gente sabe minimamente que um operário hoje, aí Santa Catarina tem bem esse exemplo da indústria, né, muito forte, um operário hoje precisa saber o que é um triângulo retângulo, ele tem que ter noções, porque o equipamento exige. Exatamente. Né? Então, a gente não avançou nisso e quer que as pessoas trabalhem menos, mas as pessoas querem trabalhar mais. Então, tem uma contradição. A eleição em São Paulo, né, mostrou isso. Os votos do Pablo Marçal foram transferidos para o Nunes. Por quê? Porque o jovem que está nos bairros mais pobres, a chamada periferia, nas comunidades, nas favelas, ele ganhou a consciência que ele tem acesso à internet, então ele aprende muito sozinho, né? Sim.
Porque quando ele ia na escola, ele achava um porre. Mas aí cai a ficha que ele precisa correr atrás, que ele precisa de dinheiro. Então ele começa a usar o YouTube e as redes sociais para aprender. E ele quer empreender. Se ele quer empreender, ele precisa trabalhar mais, não menos. Porque quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Então, acho que o governo não tem que regular essas coisas, o governo tem que fiscalizar se as condições de trabalho contratadas estão sendo cumpridas. Esse é o papel, só, nada mais. Você vê que a gente aqui ainda dá muito benefício para o trabalhador, o que é positivo. Eu sempre falo para as pessoas, você quer morar nos Estados Unidos? Não tem 13º, não tem 1/3 de férias, não tem FGTS, não tem multa. Exato. Tanto você pode chegar lá na rádio que você trabalha e falar, olha, amanhã eu não venho mais. Por quê? Porque eu não quero. Ok, até logo, passe bem. Ou a rádio pode falar, amanhã você não venha mais. E as pessoas lidam naturalmente com isso. Exato. Então, aqui, se a gente está tendo hoje uma revolução nos jovens de classe social mais baixa, mas que estão usando das redes sociais para aprender e perceberam que podem ser empreendedores. Assim como no passado vinham muitos nordestinos para São Paulo, trabalhavam pra caramba, né, ajudaram a construir a cidade, alguns viraram donos de restaurante. Ou seja, você tem vários casos de sucesso e de insucesso, mas você tem casos de sucesso de pessoas que superaram o não acesso à educação. Hoje, as redes sociais permitem o acesso à informação. O cara viu um negócio, ele quer ser empreendedor. Exato. E aí, se ele tiver que trabalhar o sábado e domingo para ele ganhar 10, 15 mil reais por mês, ele não está preocupado. Exatamente. Professor, infelizmente tenho que encerrar aqui. Nosso tempo já estourou, mas teremos outras oportunidades de conversar. Se não nesse ano, no ano que vem a gente volta a conversar sobre outros assuntos relacionados à relação do brasileiro com o dinheiro. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa. Obrigado, agradeço. E a toda a sua audiência no mundo inteiro, os que têm 13º, utilizem da maneira adequada. Começa a comprar investimentos, em vez de comprar produtos. Obrigado, um abraço. Um abraço.